compartilhando com vocês um TDzinho que eu elaborei para auxiliar a minha filha nos estudos, né, o aprofundamento aí dos estudos de história para as provas bimestrais que se aproximam. Então, eu vou deixar esse material que eu mesma elaborei aqui no link para que vocês possam fazer download e estudar junto com as crianças ou mesmo entregar para as professoras de reforço, né, para aqueles que fazem reforço. Lembrando que é um material misto, ele tem itens autorais que eu mesma elaborei e alguns itens muito interessantes que eu peguei do site Toda a Matéria e eu coloco aqui a fonte, né, que dando os créditos ao site Toda a Matéria, tá? Então, só para passar para vocês como a estrutura que eu pensei é Mesopotâmia, tá? É algo que é muito vasto, é uma imensidão de conhecimento, mas o que esperar que a criança aprenda no 6º ano, tá? Então, eu coloquei algumas questões que eu imagino, como eu não sou professora de fundamental, mas que eu imagino que ele deva ter sólido esse conhecimento para ao chegar no ensino médio ele já está com esse conhecimento solidificado, bem sólido, tá? Então, tem questões como na primeira questão aqui, ela é simples e direta, né? E eles precisam ter esse conhecimento memorizado. Muitas questões aqui vão exigir conhecimentos memorizados, tá? A questão 2, ela também vem nessa tendência. Questão 3, né? O nome da região que deu origem a várias civilizações antigas também. Quando tem toda a matéria no começo, é porque é uma questão que eu peguei do site Toda a Matéria. Quando tem prof. SR, é uma questão de minha autoria. Como está aqui a questão 7, né? A região da Mesopotâmia, que favoreceu a origem de várias civilizações, teve como ponto forte. Então, é algo que eles precisam ter solidificado. O que era tão importante nessa região que deu origem a várias civilizações? E, antes dele responder essa questão, mãezinha, professora de reforço, ele precisa ter sedimentado a diferença entre povo e civilização. O que significa esse termo civilização? Ele precisa saber que para ser considerado uma civilização é preciso ter regras, organização, divisão de tarefas. Se existe um grupo de seres humanos que eles vivem apenas pela sobrevivência, pelo alimento de cada dia, é denominado povos antigos, povos. Quando chega num outro nível, que já tem excedente de alimentos, domínio de agricultura e pecuária, e que uma parte dessa população pode se dedicar a outros afazeres, aí é chamado de civilização. Então, para ele estudar civilizações, ele precisa ter sedimentado o conceito de civilização e diferenciar esse conceito de povos e civilizações, tá? É muito importante. Então, aqui tem a questão 5, e assim, pessoal, eu não vou me debruçar sobre todas as questões para não ficar um vídeo longo, é mais para apresentar mesmo. Tem algumas questões de universidade, como essa da PUC de São Paulo, que eu utilizei, retirei lá do site Toda a Matéria, né? Para a gente também ter uma noção que o conhecimento que os nossos filhos adquirem hoje no 6º ano, se for bem consolidado, eles vão utilizar esse conhecimento lá na universidade. O Enem também vai abordar essas questões, tá? E aqui no total, eles serão 19 questões. Esse material foi utilizado também, o material Jiquione, que eles estudam por ele, né? Então, fiz junto com a minha filha a leitura do material para poder elaborar essas questões, tá? E tem uma das questões, assim, que fecha esse conhecimento, vou apresentar a vocês, a 19ª, que ele diz o seguinte: com a ocorrência de guerras e disputas pela dominação da região do Crescente Fértil, a sequência de civilizações que foram sendo derrotadas até o início do Segundo Império Babilônico, gente, é cruel um pouco, porque ela vai exigir memorização, mas eles precisam ter memorizado quem foram os primeiros, quem foi essa primeira civilização. Eles precisam sedimentar que foram os sumérios. Se dentre os 4 itens aí não começar com sumério, então ele já elimina.
E depois, quem foi que derrotou os sumérios? E quem foi que derrotou essa outra civilização até chegar na civilização que originou o segundo Império Babilônico? E aqui fechar o capítulo 4, que vai falar dos povos da Mesopotâmia e os impérios que existiram. E também, quando ele começar a estudar impérios, ele precisa saber o que significa império. E essa definição está lá no material, né? O que quer dizer um império? Que vai ser a dominação de várias outras cidades e estados, unificando tudo sob o único governo central. Bom, além das questões de múltipla escolha, eu elaborei também alguns itens de resposta construída. A formatação não tá boa, porque foi muito rápido aqui para minha filha poder estudar, mas é só para a gente ter um norte, porque as perguntas, a prova, né, a prova parcial, ela veio com essa mistura de itens fechados e itens de resposta construída, então eu coloquei aqui também. E aqui em vermelho tem algumas sugestões de respostas, né, para que depois que o estudante coloque lá, a mãezinha ou a professora de reforço possa ir conferir com ele se está próximo do que está lá no material. Tá bom? Espero poder ter ajudado, tá certo? Se eu elaborar mais algum outro material, eu venho e coloco aqui no canal para que outras mães, outras professoras que considerarem necessário, interessante, possam ter acesso a esse material. Bons estudos, felicidades e bênçãos para os nossos filhos.